Então, pessoal, eu vou fazer esse vídeo que tem o título O Salmo 23 e os Jogos de Azar, a pedido de um irmão, para que eu pudesse falar sobre esse assunto, tá? Eu vou usar primeiro uma tabelinha que eu encontrei aqui num site chamado solaescritura.org, né? E tem uma tabelinha de comparação tá assim o título da tabelinha, né? De um lado, o crente fiel e o jogador. Eu vou ler só essa tabelinha de comparativa e depois eu vou fazer um comentário pensando no Salmo 23 e também nos mandamentos de Deus, tá? Sobre a questão dos cristãos que apostam, né? Que jogam na loteria, que estão sendo tentados dia após dia quando ouvem na rua, não é? 2 é 1.000, hein? 2 é 1.000, hein? Olha que hoje 2 é 1.000, hein? Esses que estão realmente tentando a sorte, não é? Para ver se melhoram de vida, se alcançam um status melhor, se tem mais dinheiro para pagar umas contas, para comprar a sua casa dos sonhos, para comprar o seu carro, para poder abrir o seu negócio e etc. Não é? Ou só para ter dinheiro mesmo. O crente fiel. Então, primeira parte aqui, comparativo do crente fiel ao jogador. O crente fiel vive pela fé, ele confia em Deus e não na sorte. E temos aqui algumas referências bíblicas. Eu vou deixar o link para vocês também lerem essa tabelinha, tá? Porque aí vocês podem também ler as referências bíblicas. Não vou ler tudo porque senão vai ficar um vídeo muito longo. O jogador vive pela sorte. Ele confia no acaso, não é? A inutilidade de confiar no acaso, no caso na sorte. Temos aí um texto também de Provérbios 16. Continuando, o crente fiel, né? O plano de Deus, ele entende que o plano de Deus é que vivamos do esforço do nosso trabalho e não da riqueza fácil. Várias referências também. E o jogador vive à procura de riqueza fácil e por isso cai em ciladas e ruína. Terceiro ponto, o crente fiel, né? Ele é ordenado a viver contente em qualquer situação. Por isto, ele não depende de ganhar uma bolada de dinheiro para ficar satisfeito. Sua satisfação está no próprio Cristo e na sua provisão graciosa. Enquanto o jogador faz depender o seu contentamento da quantidade de dinheiro, não é, que vem a ganhar. Joga porque não está contente com a provisão de Deus. Cansou de esperar em Deus. E o último ponto, o crente fiel não se envolve em negócio injusto e de má fama, pois todo jogo tem envolvimento com injustiça e má fama, ou seja, coisa própria do mundo ou das pessoas descrentes. Enquanto que se o jogador se declara crente, dá testemunho de um crente mundano, ou seja, fora da vontade de Deus. Está amando o mundo e o que nele há. Por isso, talvez nem seja crente, pois o amor do Pai não está nele. Então, essa última parte aqui, né, sobre o jogador, para mim não faz sentido falar que uma pessoa é crente e mundano. Para mim isso não existe, né? Ou você é crente ou você é mundano. Não tem essa dicotomia de você ser uma pessoa crente e ser mundano ao mesmo tempo. Não existe isso. Você tem gente, cristãos imaturos. Isso tem. Mas nós estamos em processos diferentes de amadurecimento, em níveis diferentes de amadurecimento. Isso é normal. Mas dizer que um crente é mundano, mesmo sendo crente, isso não faz sentido. Ou a pessoa é mundana ou a pessoa é crente. Estar em uma comunidade cristã e ter uma carteirinha de membro não diz que você é crente, mas o seu testemunho. Então, se a pessoa não vive de acordo com o evangelho, não é crente, não. Se ela não segue a Cristo, não é crente. Ir para a igreja não é literalmente seguir a Cristo. Você vai para a igreja porque você segue a Cristo e não para seguir a Cristo. Então, estar frequentando uma comunidade cristã não é mais viver como uma pessoa do mundo, é ser do mundo e não ser cristã, certo? Mas vamos partir então para essa questão de reflexão sobre os jogos de azar e o Salmo 23, não é? Vocês conhecem muito bem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu podia parar por aqui, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum ou mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo realmente nos leva a uma reflexão profunda sobre a nossa compreensão de Deus. E aqui uma reflexão para o cristão. Eu sei que talvez alguns cristãos que vão assistir esse vídeo, outros que não frequentam comunidades,
que não são cristãos no caso, possam entender que julgar a questão dos jogos de azar como sendo pecado ou errado, não é? É um tipo de julgamento simplista e injusto, porque é muito mais complexo do que simplesmente a aposta. Há um mercado que existe em torno disso, então pessoas são empregadas, são contratadas para promover as apostas em si. E isso é verdade. Então nós não temos que nos precipitar e tacar pedra na situação em si, não é dizer que isso é algo diabólico e nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Olha, isso é o que acontece na sociedade e há vários tipos de mercado por demandas que tem na sociedade e isso faz parte da liberdade, digamos assim, econômica de um país, né? Se isso é permitido, então não é ilegal, não é? Não significa dizer que é moral. Então o ponto aqui é qual é a nossa visão como cristãos? Como nós cristãos devemos olhar para isso? E aí você que de repente é um cristão e que está apostando, que não aguenta quando alguém está passando na rua dizendo 2 é 1000, viu? Hoje 2 é 1000. Quando você não aguenta isso e pensa, eis aí a minha oportunidade, não é? De tentar a sorte para ver se talvez amanhã ou no final da semana, saindo o resultado, os números sorteados sejam os meus. E então eu possa mudar de vida. E então eu possa ter mais condições. E então eu possa comprar o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, pagar uma faculdade e etc. Eu sei que aquilo que é apresentado como motivo das apostas sempre são coisas boas, não é? Sempre são coisas boas. E aí as pessoas justificam nesse sentido, não é? O fim, não é? Com os meios. O problema é, será que isso realmente é compatível com aquilo que nós chamamos de fé? Porque veja bem, cristãos estão o tempo todo, e eu estou me referindo àqueles que apostam, nos cultos, não é? Em suas comunidades, cantando hinos que exaltam o poder de Deus, a glória de Deus, estão ouvindo pregações consoladoras sobre o Salmo 23 e vários outros textos da Bíblia que nos trazem a compreensão, não é, de que Deus cuida de nós. Exemplo, Mateus 6, não é? Muito claro. Jesus ensina aos seus discípulos para não andarem ansiosos com o dia de amanhã, preocupados com o que eles deveriam comer, vestir, não é? Ou beber, porque Deus cuida de tudo, assim como Ele cuida de toda a criação em sua providência. O Salmo 104 é maravilhoso, não é? O Salmo 104 é lindo porque nos mostra como todo esse ciclo de existência, esse ciclo da vida, não é algo que está funcionando de maneira impessoal, não é? O Salmo 23 é a versão aperfeiçoada e verdadeira da música do Rei Leão, né? O ciclo sem fim. O ciclo da vida. Então, se canta no filme no filme Rei Leão, né? Aquela música clássica, que é muito bonita, até isso é importante citar, é uma música linda, mas que, basicamente, a natureza, ela vai se reciclando, não é? De maneira impessoal. Não há um Deus que está cuidando de tudo. Mas é um ciclo natural e automático. Não tem necessidade de um criador, não é? Então, essa parte, embora a música seja muito bonita, você coloca de lado e agora você olha para a versão verdadeira, não é? A verdade por detrás de tudo. O Salmo 104 então nos mostra Deus como sendo aquele que é a razão, não é, de todo o universo que funciona. Essa é a grande realidade, tá? E então, quando pensamos na situação em que cristãos estão confessando que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele é o nosso Pai, que cuida de nós, que oram a Ele, que cantam hinos e se emocionam, não é? No caso de reformados, não é? Que cantam salmos, por exemplo, como o Salmo 23, onde estamos dizendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Como é que fica então a nossa confissão como cristãos na hora da aposta? Eu estou dizendo no culto que Deus é o meu Rei, o meu Senhor, o Deus que provê aquilo que é necessário, mas quando me oferecem a oportunidade de viver pela sorte e não pela fé no Deus que provê o que eu preciso, eu então opto pela sorte, então eu abraço a sorte. Então como é que fica isso na mente de pessoas que estão apostando e são cristãs? Deus nos deu meios para o nosso sustento. Esses meios são o trabalho, os dons que o Senhor nos deu para realmente agir na sociedade e termos fruto disso. Essa é a maneira determinada por Deus para o nosso sustento. E um cristão deve realmente estar alinhado, não é, a esse pensamento, se contentando com isso, se contentando com a vida que Deus deu, não é? Nós confiamos em um Deus que é soberano, soberano. E para nós reformados, Deus não é só soberano quando me convém.
Ele não é só soberano porque eu canto sobre isso em um hino, em uma música evangélica ou gospel. Ele é soberano. Sempre, absolutamente, sempre. Entende? E isso tem que ter um peso no meu coração. Eu devo pensar se buscar a sorte não é uma atitude que nega a minha confissão no Deus que proveu o que eu preciso. O Salmo 23 nos ensina justamente isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada. Não é? É Ele quem me conduz. Se nós temos um pastor e nós somos ovelhas comparado na poesia do Salmo, não é? Então nós temos alguém que nós conhecemos a voz, que nos conduz, que nos guia aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, águas de descanso, não é? Aquele que refrigera a nossa alma e também aquele que está conosco nos vales escuros. E se eu vou entender assim, então eu vou compreender que Deus, como nosso pastor, Cristo como bom pastor, ele nos conduz, não é, em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. E eu tenho que dizer também que há todas as circunstâncias, do mesmo jeito. Nós não passamos por nada neste mundo de dificuldades, né, momentos alegres e momentos tristes, não é, por acaso, sem que haja um objetivo claro para isso. O nosso pastor está nos conduzindo ao que há de melhor. O problema é que nós muitas vezes não entendemos isso, então a limitação está em nós de não entendermos isso, não entendemos que o não dele, que ele nos conduzir por um vale escuro, é para o nosso próprio bem. E um cristão que tenha maturidade espiritual, ele vai compreender isso e então ele vai estar satisfeito na vontade soberana e nos cuidados desse pastor, sabendo que ele é quem nos conduz. E que na verdade a aposta não é um meio, não é, comum ordenado por Deus para o cristão ele se manter. Nós não vivemos de aposta. Então, o que acontece, irmãos? O que acontece é que quando um cristão aposta, ele está negando a sua confissão no Deus provedor. E ele está dizendo com sua atitude que ele não confia, não é, no Senhor. Não confia. Que ele está cansado de esperar em Deus porque ele tem desejos, ele nutre expectativas às vezes falsas, expectativas que foram dadas não pela Escritura, mas por pregadores falsos do Evangelho, infiéis, por músicas gospel que são um verdadeiro lixo, não é? Que só ensinam porcaria, que não ensinam boa teologia, que só distorcem Deus em nossa mente, por esses líderes que são charlatões, mentirosos, mercadores da fé, que dizem aos berros, nós somos filhos do dono do Deus do ouro e da prata. Logo, a lógica é, nós também temos que ter ouro e prata. Isso não faz sentido, porque se fosse assim, os apóstolos deveriam ser os mais ricos, não é? Mas o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, quando se encarnou, ele viveu de maneira humilde. Então não faz sentido essa lógica da teologia da prosperidade para as pessoas, né? Para a nossa vida como cristãos. Então, o cristão que está procurando jogos de azar para tentar mudar a vida deles, não é? Eles estão dizendo com suas atitudes que eles não confiam em Deus. E esse tipo de confissão é contrária, não é, ao que eles dizem no culto. Ao que eles dizem no culto. Afinal de contas, Deus é ou não é o seu pastor? Porque se você confia que Deus é o seu pastor, então você tem que entender que é o pastor quem conduz e não você. Que a sua atitude contrária, não é, ao cuidado de Deus é uma atitude rebelde. Você tem procurado trabalho, estudar, promover conhecimento, o seu intelecto para você avançar e trabalhar. Porque se você estiver fazendo isso, você está indo pelos meios comuns, ordinários, o que Deus determinou para a sua vida. Não é? Os meios que Deus nos deu como providência para a nossa prosperidade, para o nosso cuidado. É assim que Ele nos garante o pão de cada dia, que Ele nos dá o pão de cada dia, pela instrumentalidade do trabalho que Ele nos deu. Quando nós ultrapassamos isso e queremos ganhar um dinheiro de maneira mais fácil, dando R$2 para ganhar 1.000, não é? Com isso estamos dizendo, com a nossa atitude, que nós não confiamos no bom pastor, que é Jesus. Depois eu vou deixar até o link aqui da música do Sola Escritura, ou do Projeto Solas, eles cantando aqui o Salmo 23, né? Em um trechinho eles falam: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Ou seja, é uma conclusão lógica desse texto aqui, do Salmo 23. Não é? Nós temos muitas necessidades.
Cristo não nega isso quando fala aos seus discípulos que eles não devem se preocupar com o dia de amanhã, com a bebida, com a comida e com as vestes. Ele não está dizendo que eles não deveriam ter algum tipo de preocupação. Eles esperam por isso. Cristo fala que Deus sabe que vocês têm necessidade de todas estas coisas. Todas elas. Mas ele também dá o exemplo de que, veja, as aves não trabalham ou os lírios dos campos. Mas Deus os sustenta. Então, ora, se Deus sustenta toda a criação, se todo esse ciclo da vida é mantido pelo Senhor, será que nós somos rejeitados, desprezados por Ele? E eu digo, principalmente nós cristãos, porque veja, todo mundo é sustentado por Deus. Todo mundo. O sol de Deus nasce sobre justos e sobre injustos. Todos têm trabalho. Entendeu o que eu quero dizer? Não é? Ou seja, os benefícios da natureza que nós desfrutamos, Deus providenciou para todos neste mundo. A humanidade desfruta disso. E o homem natural, o homem que não é crente, o que ele faz? Ele usufrui nesse sentido de todo o benefício que Deus providencia para a sua criação, mas esse homem incrédulo, não é? Esse homem natural, ele não dá graças a Deus de verdade, ele não honra a Deus, ele não glorifica a Deus por tudo bem que ele desfruta. Mas nós cristãos temos conhecimento de quem Deus é e de que Ele é a razão de toda a providência. E uma vez que sabemos disso, que cremos nisso pelo poder do Espírito da nossa vida, e confessamos isso no culto, ouvindo pregações e cantando essas verdades, como é que nós podemos simplesmente negar de uma hora para outra, não é, essas mesmas verdades, optando pelos jogos de azar? Entende a situação? Eu poderia simplesmente dizer bem assim: cristão, não jogue porque jogar é pecado. Mas essa explicação direta não faz sentido se você antes não preencher as lacunas, não é? Para que nós venhamos refletir sobre isso. O que está por detrás disso? Não é? E é justamente o fato de que muitos cristãos confessam que Deus é o Deus soberano, o Deus provedor, mas estão completamente insatisfeitos com o governo desse Deus, com o cuidado desse Deus. São cristãos que estão agindo como ovelhas que rejeitam a grama verdinha, não é? Que o pastor providenciou. São ovelhas que dizem que o Senhor é o pastor, mas não querem beber das fontes das águas tranquilas. Rejeitam. São ovelhas que estão tentando ser independentes do seu pastor, que não confiam na voz do seu pastor, que estão andando por caminhos tortuosos, pelos seus próprios caminhos, que querem muito mais a autonomia de Cristo, uma certa distância do seu governo, querem independência, querem ser independentes. Não querem confiar na providência e não querem entender que a vida que estamos tendo neste mundo, seja com emprego ou sem emprego, seja com saúde, seja com doença, seja com tudo que você imaginar, não é? Que essa vida é providenciada por Deus. E se você é um cristão e você não consegue confessar isso, você nega o que o Salmo 23 nos ensina. Nega. Se o Senhor é o nosso pastor, então podemos confiar de que não teremos falta de nada. E saberemos que tudo que acontecer em nossas vidas, ainda assim faz parte da providência dele. É ele quem providencia dias alegres, ensolarados, alegrias. Mas também é ele que nos conduz a vales escuros, para o nosso próprio bem. E no final de tudo, a garantia que ele dá para aqueles que podem realmente confiar nele como o bom pastor, aquele que cuida, é que eles vão provar de bondade e misericórdia todos os dias. Veja, ele fala no verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o pastor que nós confessamos em nossos hinos, cantando salmos, nas pregações. É o pastor que nos conduz do começo de nossas vidas até o final, que nos conduz de aqui, não é, desse momento aqui agora, nessas lutas, nessas dificuldades, até a eternidade. E quando nós optamos por jogos de azar, ou por outros meios qualquer, não é, de enriquecer fácil,
talvez estejamos negando, não é, com nossas atitudes, a confiança nesse pastor. Eu citei aqui, eu quero concluir, citei a insatisfação, e essa insatisfação está nos princípios dos mandamentos. Por exemplo, observando o 8º mandamento, não furtarás, não é? O mandamento 8, o 8º mandamento, não é? Não furtarás, está nos ensinando que justamente o princípio, não é, do furto, o princípio do roubo é a insatisfação. Né? A insatisfação. É a pessoa ostentar uma vida diferente da que tem. Então, para pensar. Para pensar. A pessoa que rouba, no final de tudo, ela ostenta uma vida que ela não tem. Ela não está satisfeita com a vida que ela tem. E aí temos o 10º mandamento que fala sobre a cobiça, não é? Que a chave interpretativa dos mandamentos é o 10º mandamento. O que tem a ver com o nosso coração. Então, essa insatisfação que gera cobiça, que gera o roubo. Então, pense sobre isso, irmãos. Não é? Você que é um cristão, será que realmente você precisa optar pela sorte, uma vez que você confessa ao Deus que provê, e você vive pela fé? Não é? Você está insatisfeito com o governo de Deus na sua vida, com a sua providência? Se você for um crente de verdade, se você confiar realmente no pastor, que é o teu Senhor, não é? Se é que ele é o teu Senhor de verdade, você confiar nele como Senhor, não é? Então você precisa aprender que dia após dia, você tem que confiar que bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias da tua vida. E você um dia habitará na casa do Senhor para sempre. Confie nisso então, tá? Não confie na sorte, mas confie no Senhor. Ele é a razão, Ele é o nosso sustento. Por isso, Jesus Cristo nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso é o quê? É o nosso trabalho. Deus, não o Papatudo. O Papatudo é coisa velha, né? Década de 90. Telecena, Papatudo, Jogo da Sorte, Jogo da... ia falar Jogo da Velha, nada a ver. Jogo da Sorte, não é jogo de azar em si. Não isso. Não é isso que nos dá aquilo que é necessário diariamente para nós. Mas é Deus. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então é o nosso trabalho, os nossos estudos garantidos para que venhamos avançar. É o sustento de nossa família. Tudo isso vem do Senhor, por meios determinados por Ele. Confiemos então no nosso Senhor, que é o nosso pastor. Eu vou deixar o link, não é, do site aqui, Sola Escritura, com a tabelinha para vocês conferirem. E também a música, né, do Projeto Sola, que é lindíssimo, não é, do Salmo 23. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, tá? Mas reflita bem sobre isso, sobre essas palavras. Não se sinta ofendido, por favor. Mas apenas reflita sobre, não é, como você realmente tem confessado a sua fé em Deus. Tá bom? Deus abençoe então e até o próximo vídeo. Valeu!